Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao curso. Agora na 125ª rodada. Fiquei desde a 119 sem gravar, né? Mas essas últimas 6 semanas aí foram bem puxadas. Eu peguei auxílio fixo na 4ª vara de Barueri. E para quem aqui é do TRT2 conhece, Barueri acho que é o pior fórum para se trabalhar em quantidade de processos aqui do TRT2. A distribuição de lé é bem grande anual, tá mais de 3.000 processos por ano. E eu ainda dei azar de pegar uma vara que a juíza titular está convocada para o 2º grau. Então eu estou sozinho, com uma pauta bem grande, então acabou que, como a minha primeira profissão antes de ser professor, eu sou juiz, daí acabou que eu não consegui gravar os vídeos. Graças a Deus dei conta de tudo do curso, mas os vídeos acabou que só hoje eu consegui gravar. Mas agora entrando na rotina, já estou começando a pegar a mão, fazer os meus modelinhos lá da região. Aí com o tempo fica um pouco mais fácil e aí espero gravar com certa continuidade. Eu me mudei daqui de Santos, hoje eu estou em Santos, para Barueri. E os próximos vídeos provavelmente, inclusive, eu vou gravar de lá. Que daí fica mais fácil, não preciso me locomover, enfim. Então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, para quem entrou nas últimas rodadas, eu sou o Vinícius Rezende, juiz aqui do TRT2. Acho que praticamente todo mundo já deve ter me visto. Eu não consegui gravar em razão disso, mas espero voltar a gravar a cada quinzena. Para quem não viu o último vídeo, a minha ideia era gravar a cada quinzena. Quero ver se consigo manter esse padrão, mas vai depender dessa quantidade de trabalho. E nessas últimas semanas a gente teve algumas notícias bem importantes. A primeira, que está aparecendo na tela de vocês aí agora, é a formação da banca de 2ª etapa. Foi publicada já no Diário Oficial e o presidente é o desembargador TRT8, que está aparecendo na tela aí, o Dr. Jorge Genor. Então ele vai ser o presidente da banca. Eu vou comentar sobre ele nas próximas rodadas, algumas matérias, enfim, que ele tenha julgado, tá ok? O segundo membro da banca vai ser o desembargador Sérgio, ele é desembargador do TRT6. O terceiro membro da banca é o Kleber Wack, que é juiz da 18ª região. O quarto é o Estevão Malê. Excepcionalmente, nós não temos um quarto membro juiz ou desembargador, nós temos o professor Dr. Estevão Malê, que é advogado. E o quinto membro, que está aparecendo na tela aí de vocês, é o Marco Villatori, que é advogado também. Ele que está pela OAB, tá ok? O nosso curso nas próximas rodadas, as próximas questões todas serão feitas já com vistas a essa banca, então eu vou sempre ficar de olho nos julgados, nos textos recentes que eles publicarem, o que constar de diferente ali em algum julgado eu vou abordar com certeza, vou enviar para vocês e abordar. E o bom de já ter definido a banca é que a gente sabe direcionar um pouco melhor as questões. Tá ok? Então isso vai facilitar bastante. A segunda notícia que a gente teve nas últimas semanas é a correção da FCC por espelhos. E o que isso implica? Como vocês sabem, rolou um áudio nos grupos de WhatsApp aí sobre a correção ser possivelmente por espelhos. Ainda não foi confirmado, não tem edital, não tem nada nesse ponto, mas eu acredito que sim. Por causa do seguinte, considerando que serão mais de 7.000 inscritos nesse concurso, então serão 1.000 aprovados para a segunda fase. 1.000 e todos aqueles que empatarem na última colocação da fase objetiva. Então vamos lá, vamos pensar que serão 1.200, que vai ser entre torno de 1.150 e 1.250. Vamos fazer uma média e colocar 1.200. 1.200 vezes 10 questões, dá 12.000 questões. E esse pessoal aí, a gente sabe que é inviável se corrigir 12.000 questões num prazo hábil para poder já corrigir a sentença, já fazer a 4ª fase e fazer a 5ª fase oral. Então, o que eu acho que vai ser feito? Isso soa bem lógico, pelo menos ao que me parece, né? A correção vai ser feita por espelhos. O que é o espelho? O desembargador, o juiz, o colega advogado também, todo mundo vai fazer um espelho da questão que ele respectivamente fez. Imagino que vai ser cada um 2 questões, né? Vai colocar um espelho do que ele quer que conste de conteúdo e um corretor da FCC vai pegar aquilo e seguir. Fala assim, olha, vamos pegar o exemplo da primeira questão. Sobre a AFT dupla visita. O desembargador vai lá e pensa assim, uma coisa interessante para se citar nessa questão é a Convenção 81 da OIT. Então, se consta lá a Convenção da OIT, o corretor da FCC vai pegar e vai dar um check, vai pontuar um score para você ali. Então vai ganhar um pontinho a mais, 2 décimos de ponto, enfim, para cada um desses scores que você marcar. Então você tem que ficar muito ligado nisso, porque às vezes não adianta você fazer uma introdução muito distante,
porque isso não vai constar daquela planilhinha de pontos. Então, o mais interessante, às vezes, é você fazer uma introdução um pouco mais positivada, com menção à norma internacional, porque isso com certeza vai constar lá, convenção de OIT, alguns diplomas internacionais, então é bom citar eles, do que eventualmente citar Platão ou ir muito distante, porque isso não vai estar no espelho de resposta. Tá ok? Eu vou dar um exemplo para vocês nessas questões dessa rodada, da rodada 125. Tá bom? Então, essas duas coisas que eu queria falar para vocês. Tem mais um ponto também. Por mais que na parte de conteúdo o corretor da FCC esteja vinculado àquilo definido pelos membros da banca, na parte de redação não. Quem vai analisar a estruturação de resposta, concatenação de ideias, progressão de ideias até a conclusão, estruturação de resposta, enfim, tudo isso, quem vai fazer vai ser o corretor da FCC. Então é muito importante que você não erre vírgula, concordância, grafia de palavras, enfim, não erra isso, porque geralmente cada 2 erros você perde, sei lá, 2 décimos, 3 décimos de ponto. Então, imagina, às vezes você cita uma convenção da OIT e isso foi anulado por causa de um erro de vírgula. Isso não vale muito a pena, entendeu? Então presta muita atenção nisso, porque os corretores do FCC têm bastante experiência na correção de erros de português, enfim, eles que fazem as correções de redação para analista, para técnico, enfim, eles estão bastante acostumados a ver isso. Então vai ser bastante importante que você saiba fazer uma concatenação de ideias, partir de uma introdução, sempre com aquela estrutura que eu menciono para vocês, de 2 frases por parágrafo, e que isso faz bastante diferença, tá? Uma redação bem linear, nunca utilize ditados populares ou algo do gênero, tá? Tentando não ir para não caminhar para essa informalidade, sempre siga uma escrita bem formal, bem redigida, e daí tenta sempre citar, a gente vai ter que tentar adivinhar quais são as cerejas que o examinador queria que você mencionasse. Tá ok? Então vamos para a primeira questão, está aparecendo na tela de vocês aí agora, que é a seguinte. Uma questão de direito material de trabalho, que diz, conceitua e discorra em até 30 linhas, pessoal, 30 linhas é o limite do concurso, tá ok? Sobre o princípio da dupla visita aplicável aos auditores fiscais do trabalho. Em quais hipóteses esse princípio é aplicável? Repetição do aplicável aí, eu perdi ponto já com a banca da FCC, não vai repetir tão cedo assim uma palavra. Enfim, o que é a dupla visita? Antes de tudo, vamos trabalhar como fazer uma introdução para uma correção com espelhos nesse concurso, sobre esse tema. Vou dar 2 exemplos de introduções para você. A primeira está aparecendo na tela para vocês aí, que é a Convenção 81 da OIT. O que versa a Convenção 81 da OIT? Sobre a inspeção do trabalho na indústria e no comércio. E o que menciona o artigo 1º dela, que também está aparecendo na tela. Cada membro da OIT, para o qual a presente convenção esteja em vigor, deverá manter um sistema de inspeção no trabalho e nos estabelecimentos, inspeção do trabalho nos estabelecimentos industriais. Então imagina que legal. Se fazer uma introdução falando sobre a Convenção 81 da OIT, com 2 frases, uma boa redação, bem pontuado, isso vai fazer muita diferença, tá ok? E a segunda que está aparecendo aí também, a segunda possibilidade de introdução, que é da Lei 10.593 de 2002, que em seu artigo 11 define as funções do AFT. E daí você poderia mencionar essa lei que está aparecendo na tela, com esse artigo que também está aparecendo na tela aí, que é o 626 da CLT. Então é isso, pessoal. Daí essas são as 2 opções aí de introdução, de uma forma de fugir um pouco de não ficar muito distante do CERN, só que também não ficar muito próximo. Então fazer uma menção ali, como eu disse, a primeira opção do artigo da Convenção 81 e a segunda opção da Lei 10.593 com o artigo 626 da CLT. Tá ok? Mas lembra que se você introduzir por um ou por outro, não vai esquecer de mencionar, por exemplo, a Convenção 81 na fundamentação, que isso é bem importante. Agora a gente vai passar então para a fundamentação. O conceito de dupla visita. O conceito de dupla visita é uma das particularidades que você deveria, com certeza absoluta, analisar nessa resposta, tá? Se você não analisou o conceito de dupla visita, não esquece, porque como a questão versa sobre isso, o examinador vai estar lá procurando se você acertou ou não o conceito. E como o próprio nome diz, dupla visita nada mais é do que você ter que visitar 2 vezes o lugar para poder autuar. Então, dupla visita é, digamos que eu seja um auditor fiscal do trabalho. Eu fui numa determinada empresa e observei que há uma irregularidade.
por esse princípio, para eu poder autuá-la, eu vou ter que voltar lá mais uma vez e aí sim autuar. Então, o que é dupla visita? Dupla visita que é o caráter orientativo da primeira visita, para então, numa segunda visita, aí sim você aplicar o auto de infração. Então, a primeira visita, como eu disse, tá? Ela vai ser apenas de caráter orientativo na maioria das vezes. Óbvio, existem exceções a esse princípio, como, por exemplo, a ausência de anotação de carteira de trabalho, alguns vícios graves, aí, alguns erros graves, que aí não há boa fé, então, com certeza, aí não aplica o princípio em questão. Tá ok? O que está aparecendo na tela aí agora são os exemplos de aplicação desse princípio, que ele pergunta, né? A questão pergunta, pergunta expressamente, em quais hipóteses esse princípio é aplicável? Então vamos lá. Primeira hipótese, artigo 627-A da CLT, que está aparecendo aí, inovações legislativas. Segunda hipótese, 627-B também da CLT, locais recentemente inaugurados. Terceira hipótese, que é a Lei 7855, empresas de até 10 empregados. Quarta hipótese, artigo 55 da Lei Complementar 123, que são as micro e pequenas empresas. E, por último, que está aparecendo aí também, a quarta hipótese, empregador doméstico, que é o artigo 44 da Lei Complementar 150. Pessoal, duas observações. A primeira delas é que a Lei 9841, que era o antigo estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte, foi revogada. Hoje é vigente a Lei Complementar 123 e muita gente mencionou ela, mas não, ela já foi revogada, ela não está mais em vigor, então cuidado para não mencionar a legislação que foi revogada, tá ok? E a segunda observação é que é muito importante mencionar a Lei Complementar 150, porque ela foi a última alteração considerável sobre esse tema. Então, com certeza isso estaria lá no espelho. A Lei Complementar 150, a Lei Complementar 123, especialmente também o artigo 627 da CLT, e se lembrar, a Lei 7855 também seria bastante importante, tá? Mas principalmente as leis complementares mencionadas e o 627 da CLT. Então, esses exemplos não podia ter esquecido. Principalmente a Lei Complementar 150, que é bastante recente, que você tem que ter em mente. Ela com certeza vai cair tanto na primeira fase quanto na segunda fase. A chance de cair na segunda fase é muito grande também. Tá ok? Continuando sobre o assunto, algumas hipóteses não é aplicável esse princípio que nem eu mencionei. Isso seria legal você ressaltar também. Quando, por exemplo, a pessoa está de má fé, ela está fazendo de uma forma para tentar ludibriar ali o auditor fiscal do trabalho, ou enfim, vícios graves como ausência de anotação de CTPS, isso também seria bom você colocar na fundamentação. E daí, por último, colocar um parágrafo conclusivo mencionando que nesse caso o Poder Judiciário, digamos, pode invalidar o auto de infração, porque não observado o princípio em tela e que ele é de caráter vinculante e obrigatório para o auditor fiscal do trabalho, que nesse particular não tem discricionariedade para aplicá-lo ou não. Daí você poderia concluir por aí. Então, lembrando, uma introdução, que nem eu mencionei, podia ser sobre qualquer um dos dois temas, a Convenção 81 da OIT, ou os artigos que eu mencionei também. Daí passando por uma fundamentação, conceito, hipóteses de aplicabilidade, hipóteses de não aplicabilidade e um fechamento, retomando a ideia, falando que o judiciário pode, nesse caso, anular o auto de infração para fechar a ideia. Tá ok? Então essa foi a primeira questão. Para a segunda questão eu vou gravar um outro vídeo e daqui a pouquinho então já está aí para vocês também. Até já!